Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC e no episódio de hoje do BTC Money a gente vai falar sobre finanças para casais. Então você que está juntando as escovas, aquele negócio todo, né, presta atenção nesse vídeo ou no podcast até o final, para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, na sua plataforma de podcasts, ou também pelo YouTube, né, acompanha a gente que a gente vai falar aqui sobre as diferenças, né, de uma vida solitária, sozinho, ou uma vida em casal, e também algumas estratégias e ferramentas para finanças em casais, hein, pessoal? E depois, posteriormente, em família também, né, Marquinhos? Isso aqui é muito importante. Já introduzindo aqui, Marco Palhares, nosso instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, Marquinho, tudo bem? Tudo excelente, grande Habib. É sempre uma honra, um prazer participar aqui do nosso BTC Money, nesse que será nosso episódio de número 62. Vamos falar um pouquinho de finanças para casais, famílias, né? Então a gente não é mais um só, estamos junto, né? Como que funciona isso daí? Vamos que vamos, Habib. Muito bom para acompanhar a gente aqui também, de volta, né? Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program. Fala aí, Rafa. Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá falar de um tema importante e que faz parte da vida de todo mundo, né? E que às vezes a gente vai entrando nessa coisa de vamos viver junto, vamos viver em casal e deixa para pensar nas finanças depois, mas é bacana já ter um pouquinho de preocupação e planejamento em relação a isso, né? Exatamente. Bom, vamos lá, pessoal. Então, começando o nosso papo aqui, até pedindo para vocês seguirem a gente lá no Instagram, @instabtcompany, né? E também falar que aqui a gente não vai fazer nenhuma recomendação de investimentos, né? Tudo que a gente fala aqui são algumas dicas, algumas coisas para você pensar, ponderar, né? E também não vamos ficar vendendo produtos aqui, porque não é nosso interesse, a gente não ganha nada e não quer ganhar nada com isso. Vamos continuar ensinando todo mundo que a gente pode, da melhor forma que a gente puder. Bom, vamos lá então, pessoal. É o seguinte. Marquinho, qual que é a diferença, cara, entre a gente planejar uma vida de forma individual, né? Ou planejar uma vida em casal? Como é que a gente pode ponderar isso? Bom, Habib, os nossos ouvintes aqui já sabem da importância de se planejar financeiramente, né, para ter uma vida mais tranquila, para atingir seus objetivos financeiros. E isso é bastante. é, é, Se mostra para a gente, é fundamental que a gente tenha esse planejamento para ter uma saúde mental confortável, até para ter tranquilidade. Mas quando chega outro indivíduo, Habib, a nossa vida financeira deixa de ser nossa e a gente está com outro pilar. E se esse outro pilar estiver com outros objetivos, se esse outro pilar estiver com qualquer tipo de problema financeiro, isso vai afetar a nossa vida também. E é muito importante a gente cuidar desse planejamento como casal, Habib, porque grande parte dos divórcios são são trigados justamente por questões financeiras. Uma dívida, um cônjuge que gasta mais do que deveria, um cônjuge que se descontrola no cartão de crédito, aquela dívida, e a gente sabe, Juros Brasil vai em cima de dívida, e por isso é muito importante falar da transparência, né, Habib? Então, quando a gente está em conjunto, né, quando a gente se junta com outra pessoa, é importante que a gente fale, que a gente não esconda, né, quanto que a gente tem, quanto que a gente tem, se a gente tiver dívida, fale com o seu cônjuge para que vocês juntos consigam lutar essa batalha e vencer esses desafios, né? Afinal, essa é a ideia do casal, né? Se não for para ser um casal de verdade, aí talvez é melhor até repensar, talvez, em Habib, se vale a pena casar, né? Pois é, Marquinho, eu queria até fazer um pequeno adendo, né? Então a gente está falando aqui de compartilhamento de informações, esse é o básico, né? Dentro de um casal, né? Pessoas que planejam aí uma vida, ou pelo menos um período, né, juntos, tem uma abertura de informações, né? Tanto da parte de dívidas, de hábitos, né, financeiros. E, claro, dentro de um casal, um precisa saber o quanto o outro ganha, isso é muito importante também. E um precisa saber o quanto o outro gasta. E você precisa saber o quanto você ganha e você gasta também, isso é muito importante, tá? É legal frisar aqui. E aí, Marquinho, tem só um ponto aqui que eu acho que está relacionado a isso. Beleza, a informação é fundamental, então esse é um primeiro ponto. Mas a conta precisa estar junta? Um casal precisa ter conta conjunta necessariamente? Não precisa? Basta as informações? O que você acha? Assim, eu acho que não precisa,
mas é mais fácil controlar, né? Eu acho que, na minha opinião, assim, sempre vai ter um dos cônjuges, um dos lados do casal, que vai ser aquela pessoa que tem mais habilidade, por exemplo, com a planilha de Excel, né? Aquela pessoa mais controladora, e aí pode-se sempre delegar a essa pessoa. Aqui em casa, por exemplo, a Bianca que assume esse controle, né, de colocar quanto que a gente está gastando ao longo do mês, quanto que a gente está ganhando, quanto que a gente precisa tirar do nosso colchão financeiro, ou quanto que a gente pode colocar lá dentro. É importante que a gente tenha, até para o que a gente vai falar daqui a pouco, que vão ser os objetivos, né? Então, assim, não tem regra, não é obrigado, mas ter uma conta conjunta ajuda nessa gestão, sabe, Habib? Sim, sim, eu concordo com a sua visão também. Não acho necessário, né? Apesar de que pode facilitar bastante. E no caso de investimentos, né? Principalmente falando de produtos de renda fixa, enfim, as diversas letras que a gente tem aí, a gente já falou disso em episódios passados, então você volta lá no histórico. Tem alguns produtos que exigem um aporte mais alto, né? Um valor inicial mais alto, e eventualmente juntar duas poupanças aí podem contribuir para você conseguir produtos de maior rentabilidade, por exemplo, na renda fixa. Esse é um benefício, né, que as pessoas têm ao juntar as finanças. Mas antes da gente falar de objetivo, eu queria falar de um ponto importante aqui que o Rafa vai ajudar a gente, né, que é o plano de contingência, vamos dizer assim. Então, já no relacionamento um pouco mais sério, né, vai eventualmente ter um casamento, e se não tiver um casamento, vai ter união estável, né, necessariamente, até segundo as leis brasileiras. E aí, Rafa, os aspectos de regimes de casamento, né? Vamos dar uma pincelada aí que é importante quando a gente fala de finanças de casais. Os regimes de casamento, né, a união civil, o contrato civil, efetivamente, pode ser estabelecido segundo três regimes, vamos dizer assim, né, que é o regime de separação total, a comunhão parcial e a comunhão total de bens. No caso da separação total, tudo é separado, né? A gente falou isso, inclusive, em episódios anteriores também, bastante no detalhe, né? Mas no caso da separação total, tudo é separado, mas o cônjuge ele tem direito à herança. Então, não é que ele não tem direito a nada, né? Se um dos dois morre na vigência da união, do casamento, o outro cônjuge tem direito, ele entra como um herdeiro junto com os filhos. Na comunhão parcial, o cônjuge sobrevivente, vamos dizer assim, né? A gente está falando tudo isso na hipótese de não ter havido um divórcio, obviamente, né? O cônjuge sobrevivente, ele teria direito à herança, mas também a metade de todos os bens constituídos após a vigência do casamento, né? E isso, no caso da comunhão parcial, vale também para o caso do divórcio, né? Um casal que está casado segundo ou sob a comunhão parcial, se divorciar, metade de todos os bens adquiridos pós-casamento tem que ser divididos. E no caso da comunhão total, é tudo, né? O que vinha antes e o que vinha depois. Vale mencionar que coisas como herança, por exemplo, na comunhão parcial não são divididas, né? Então, é como se você, quando casa, aquela herança já era um direito seu, então ela não entra na partilha aí dos bens constituídos pós-casamento, apesar de você receber depois, né? Bom, então, bem rapidamente esse resumo, e também tem aquele quadro, né, as leis brasileiras, elas prevêem também a união entre duas pessoas e o caso em que essas pessoas não fazem um contrato civil. Nesse caso, vale o que a gente chama de união estável, né? Então, o casal que passou a viver junto pode estar vivendo uma semana, 2 semanas, um mês junto, não tem um prazo mínimo definido, né? Ou seja, então, em tese, a partir do primeiro dia que você vai morar junto, isso já está valendo. Se você não fizer nenhum tipo de contrato também no cartório, o que vale são regras muito parecidas com a comunhão parcial. Então, foi morar junto, é como se você estivesse vivendo com a outra pessoa num regime de comunhão parcial. Se você quiser mudar isso, você pode ir num cartório e fazer um contrato, por exemplo, de separação total, alguma coisa do gênero, ok? Então, é importante pensar sobre isso e é importante, obviamente, conhecer os detalhes e saber tudo o que rege aí a relação, vamos dizer assim, contratual, né? Porque efetivamente é um contrato, para que, né, você esteja preparado para situações eventualmente que possam surgir ao longo da vida do casal. Muito bom. E aí, bom, vamos seguir então para o próximo tema, né? Dado esse plano de contingência, a importância de você saber sobre isso e conversar sobre isso. Muitas vezes, quando o relacionamento já está um pouco
maduro, vamos dizer assim, né? Mas vamos lá, é o seguinte, o Marquinhos, você falou que boa parte dos divórcios acontecem por questões financeiras. Isso é muito sabido, né? Através de várias pesquisas. E aí a gente fala, bom, mas por quê, né? Você colocou alguns casos. Só que eu queria trazer uma outra visão, tá? Que também pode contribuir com isso. É muito comum a gente observar casais cujos membros do casal têm objetivos muito diferentes, né? Então, uma parte do casal quer morar em apartamento, a outra quer morar em casa. Uma quer morar na cidade grande, a outra quer morar no interior. Uma quer fazer viagens caras, a outra quer fazer campings e dormir em hostel. E assim por diante. Você tem muitos interesses divergentes. E aí, Marquinhos, será que é importante a gente alinhar esses interesses, esses objetivos dentro do casal da perspectiva financeira? Ah, com certeza, Habib, muito bom. Isso vai existir na parte financeira, mas em todas as áreas do relacionamento, né? Inclusive por isso que é importante participar das aulas lá do BTC. Tudo bem que a gente utiliza, né, Habib, aquela a aula maestral que você ministra sobre negociação, que a gente usa, obviamente, para a empresa, mas a gente sabe que a negociação está em todos os lugares da nossa vida e é importante ainda no ponto financeiro a gente utilizar e chegar num acordo, né? Acho que esse é o grande ponto. Onde que pode vir essas divergências de casal? Por exemplo, na despesa, né? Então, eu quero morar em um apartamento de um quarto e o cônjuge quer morar no apartamento de três, né? Luxuoso, no melhor lugar da cidade, e aí pode haver divergências, né? Isso acontece bastante quando a gente tem uma diferença muito grande entre os dois cônjuges, né? De padrão de vida. Mas nada que não se possa se ajustar, né, Habib? E aí, isso, além da parte da despesa, né, que você comentou da parte quero viajar, um quer ir para campo, albergue, né, quer dormir lá ao relento, não quer nem pagar a taxa do albergue, do camping, e o outro quer ir para um hotel de 5 estrelas. A gente ainda vê divergências em outras áreas do planejamento financeiro de casais, como, por exemplo, investimentos, né? Então, aqui, por exemplo, aqui em casa, eu e minha esposa, a gente tem uma divergência no que tem investimentos. Ela é extremamente conservadora e eu sou extremamente arrojado, né? Então a gente tem que chegar no meio do caminho que, beleza, ó, a gente está fazendo a poupança do filhinho lá no futuro, vamos colocar um pouquinho em CDB e um pouquinho em Bitcoin. Então é legal até porque acaba ajustando naturalmente a nossa carteira. E uma coisa também, Habib, aproveitando que a gente entrou nessa linha de objetivos, né, falando sobre casal, uma coisa que é extremamente legal, que a gente já falou em outros episódios, é o tal dos objetivos em comum, né? Então, por exemplo, uma casa. Eu quero comprar um apartamento, né? Quero comprar uma casa para chamar de sua. Beleza, normalmente a grande maioria das famílias não tem grana para comprar aquilo à vista, né? Então você tem ali um objetivo de longuíssimo prazo, 30 anos pagando aquele boleto, né? Então isso gera até uma união, né? Um compromisso, né? Então, pô, estamos juntos conquistando isso daqui, né? Então é muito importante ter esses objetivos, não só de longuíssimo prazo, mas também viagens, né? Então, pô, Conji, o que você acha se a gente ganhar tantos a mais esse ano, a gente vai fazer uma viagem para um lugar especial, né? Até se colocar metas para ir se ajudando. Acho que essa é a ideia de você se juntar com alguém, né? É que vocês dois se tornem melhores individualmente, né, Habib? Pois é, muito importante, né? De novo, aqui vai o compartilhamento de informações, né? Isso a gente trabalha bem em negociação estratégica, né? Na parte de empresas, mas vale com certeza para relacionamentos. E é, é, tentar trazer esses objetivos para um lugar um pouco mais comum, né? Porque muitos deles são incompatíveis entre si. E aí vai dar problema, né? A chance de dar problema é alta. Então é importante fazer esse mapeamento, né? E esse mapeamento deve ser feito o quanto antes possível, né, para poder aparar as arestas, aí ver se o negócio realmente vai dar certo. Então, a gente falou aqui de compartilhar informações dos planos de mitigação que o Rafa comentou e também do alinhamento de objetivos. E aí eu quero passar então, Rafa, para uma parte um pouco mais propositiva, porque eu sei que o pessoal que está ouvindo a gente, né, fala, bom, beleza, o que eu posso fazer então para ajudar? Legal, estou alinhando informação, né, já sei como funcionam os regimes de casamento, união estável, etc. Beleza, só que temos problemas financeiros que a gente precisa resolver. Rafa, que sugestões ou que formas, né, que ações a gente pode fazer ou tomar para poder ajudar um pouco nessa questão financeira dentro do casal? Acho que
E o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre algumas regras, assim, preocupações que a gente tem que ter, né? É que deve existir comunicação entre o casal, é o que o Marquinho estava colocando, né? Mas eu só queria adicionar dizendo que tem casais que não compartilham informações financeiras, né? Muitas vezes os cônjuges não sabem quanto um e o outro ganham, não sabem quanto um e o outro tem de recurso acumulado. E isso faz com que muitas decisões sejam tomadas de forma individual, né? E aí você perde um pouco daquele caráter do, vamos dizer assim, do bem-estar comum, né? Mas vamos lá, algumas regras, então. Acho que, de um ponto de vista financeiro, a preocupação é sempre o acúmulo patrimonial, o acúmulo de riqueza, né? Ou seja, você quer atingir uma condição financeira mais confortável para que você tenha mais qualidade de vida e, ao mesmo tempo, que você tenha uma proteção ou um colchão de recursos que faça com que você tenha mais capacidade, né, de atravessar momentos de turbulência que certamente ocorrerão, né, ao longo de uma vida longa, né, ao longo de um período longo. Então, quais são algumas das regras básicas, né? Primeiro, a gente tem que entender de forma clara com o que a gente está gastando, né? E segundo, também se proteger, não cometendo alguns erros. Então, começando falando um pouquinho sobre as dívidas, né? As dívidas, elas são uma obrigação e que implicam na necessidade do pagamento dos juros, né? Então, toda vez que for fazer um financiamento, a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, qual o objetivo desse financiamento? Para que eu estou levantando esse recurso? É para aquisição de um imóvel, de uma casa? É para financiar, sei lá, uma viagem, né? Se eu estou fazendo um parcelamento muito longo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, essa linha de crédito é a mais adequada? Porque você pode eventualmente levantar recursos, às vezes até para comprar um automóvel, alguma coisa, usando uma linha de crédito que não é adequada e pagando uma taxa de juros muito mais alta, né? Então, é muito importante um cuidado na seleção da linha de crédito mais adequada para que você faça aquela compra. Então, para isso, consulte diferentes profissionais, né? Não tome as decisões num momento de impulso, assim, ou de forma muito precipitada. Sempre faça comparações e converse bastante antes de fazer isso. Então, esse é o primeiro ponto, que é as questões relacionadas à dívida, né? A segunda questão, que é a constituição do ativo, né, ou a composição patrimonial, está ligada à característica de cada um dos ativos. Então, vamos pensar o seguinte: eu quero comprar um carro. Eu posso comprar uma BMW ou eu posso comprar, sei lá, um HB20, vai. Não que o HB20 esteja barato, já está meio carinho também, né? O carro popular no Brasil está bem puxado o preço, mas a BMW certamente vai ser um pouquinho mais cara, né? Então, além, obviamente, da questão do gasto em si, né, da despesa, tem uma questão ligada à depreciação. Se você compra um ativo que deprecia muito, você está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo patrimônio ao longo do tempo. Um imóvel, como é que eu faço para selecionar um imóvel? Quando eu estou falando dos gastos, né? Como que a gente controla o orçamento ou os gastos para conseguir fazer a tão importante poupança, né? Pensando aí no acúmulo patrimonial para o longo prazo. E tudo isso que a gente está colocando, que eu estou colocando, tem que ser feito em casal, né? Não é aquela coisa, tem lá o homem e a mulher e o cara gosta muito de carro, sou maluco por automóvel, então vou comprar logo a Mercedes ali, e é isso aí, né? E a mulher não fica nem sabendo quanto foi gasto, se foi financiado, se não foi. Não, né? Conversa, troca uma ideia. Então, tudo tem que ser justamente se você está pensando no acúmulo patrimonial conjunto, né? Numa vida financeira conjunta, as decisões também têm que ser tomadas em conjunto. Então, só para finalizar, além dessas regras, né, que são regras básicas, a gente pode até detalhar mais aí no momento futuro, é importante colocar aqui essas decisões, o pensamento, né? Tudo que for realizado tem que ser feito em conjunto, conversado, tem que trocar uma ideia e a decisão amadurecida em casal. Muito bom, né? Tem algumas formas, né, práticas aí de você executar esse tipo de controle. Então, trabalhar em redução eventual do limite do cartão de crédito, né? Evitar entrar ou bloquear, por exemplo, o uso de cheque especial.
executar um orçamento doméstico. A gente falou sobre economia comportamental, 2 episódios anteriores, é muito interessante, vai lá dar uma olhada. E a gente fala sobre contabilidade mental. Então, a contabilidade mental, ela pode exercer algum erro na tomada de decisão, mas pode ser muito importante também no caso de você limitar, controlar certos gastos e sempre tomando a decisão em conjunto, como o Rafa comentou. E aí, para finalizar, Marquinhos, é o seguinte, né, o ponto do seguro, inclusive a gente pode até comentar um pouquinho de previdência, né, da parte propositiva também, né, o que, que o casal pode fazer para garantir que ele vai conseguir executar essa poupança tal e garantir uma vida longa e próspera aí. Excelente, Habib. Então, basicamente, né, como é que funciona a nossa vida? A gente trabalha para pagar os boletos, só que a gente não quer ter que trabalhar pelo resto da vida para continuar pagando os boletos, né? A gente quer em algum momento chegar numa situação do Rafa que trabalha por prazer, né? Então, já tenho muito dinheiro, não preciso mais da minha força de trabalho para conseguir continuar pagando meus boletos. Óbvio que como que a gente faz para sair numa situação que a gente está só gerando renda, só pagando o boleto, para uma situação de conforto financeiro, de liberdade financeira, de independência financeira? Tem 2 passos nesse meio do caminho que o Rafa comentou muito bom, né, comentou muito bem. O primeiro é o acúmulo financeiro, né, então a gente precisa ao longo do tempo, com o dinheiro que a gente ganha, além de pagar os boletos, a gente vai guardando, né, e um desses instrumentos, Habib, é justamente a previdência privada, tá. Previdência privada, galera, é um dos melhores instrumentos aqui no Brasil, cujo objetivo é guardar para o longo prazo. Por quê? Porque ele tem algumas estruturas, uma delas, vou comentar aqui, Rabi, uma delas, tá? Inclusive dá para fazer um episódio só sobre previdência. Na minha opinião, uma das melhores vantagens da previdência privada hoje no Brasil é que o dinheiro que a gente vai colocando lá na previdência privada, eu só vou ser tributado, ou seja, só vou ser retirado dos meus ganhos lá no futuro, quando eu efetivamente resgatar. Ele tem um ganho fiscal e tributável muito diferente de muito investimento. Com a possibilidade da portabilidade, né? Então eu posso, esse fundo que eu coloquei na minha previdência, ele não está rendendo bem. Então, apesar de ser um instrumento, bem longevo, né? Então, eu quero tirar minha previdência lá no futuro, quando eu me aposentar. Eu tenho ainda, Habib, a flexibilidade de portabilizar a minha previdência para um fundo melhor, um fundo que esteja gerando mais renda, inclusive possibilitando o ajuste do nosso risco ao longo do tempo, né? E para a família funciona da mesma maneira, né? Só que isso aí tem que ser dividido em conjunto, porque lá no futuro os gastos vão ser iguais, né? Essa é uma das grandes vantagens de casar, né? Você divide os gastos, mas também é desvantagem, porque se o cônjuge não está ganhando nada, é você que tem que bancar tudo, né? E aí a gente tem um outro ponto principal, né? Como eu comentei, entre o trabalho e a gente chegar na independência financeira, são 2 pontos. É o acúmulo e a proteção, que o Rafa falou. Parte dessa proteção vem através de um colchão financeiro, né? Você está ali preparado para um desemprego, para qualquer tipo de coisa. E aí, parte dessa proteção, a gente tem que contratar seguros. E aqui, pessoal, eu vou falar, na minha opinião, o maior erro que a gente pode cometer é desprezar a importância do seguro de vida. Então, a gente pode cometer o erro de pegar um juros muito altos, de comprar um negócio legal. Mas, cara, ter seguro de vida, a gente precisa ter. Ele é o pilar fundamental, Habib, porque imagina, se um dos cônjuges é acometido com um acidente, com a doença, cara, o outro cônjuge pode ter o melhor planejamento financeiro do mundo, mas vai tudo por água abaixo. Perfeito? Então, essa é a importância do seguro de vida, Habib. Muito bom. Não, aqui acho que a gente acaba trabalhando aí várias das formas, né, de como em casal a gente pode resolver alguns problemas financeiros ou se preparar melhor para o futuro, né? Então aqui a gente comentou sobre tomada de decisão, sobre compartilhamento de informações, planos de regimes de casamento, objetivos e também algumas sugestões aí, algumas dicas para organização financeira em casais. Acho que a gente abordou algumas coisas aqui para você que está ouvindo a gente, eventualmente divide a vida com um cônjuge, uma cônjuge, um parceiro, parceira, e pode ser útil para você. Então, eu queria agradecer, pessoal, e se vocês tiverem algum ponto aí para adicionar, Rafa, por favor, seus comentários aí. Acho que é isso, foi muito bacana, é sempre legal, né, falar um pouquinho sobre esses temas assim que são tão próximos aí do dia a dia de todo mundo. Então, eu só me coloco à disposição, né, como sempre. Quem quiser conversar um pouquinho a mais, nos acesse aí pelos canais. De resto, foi um prazer. Até o próximo episódio. Pessoal, um grande abraço para todo mundo.
E se Valeu. cuidem, né? Se cuidem, né? Cuidem. Se cuidem que a coisa não tá moleza, não. Com certeza, né, pessoal? Cuidar da saúde é muito importante também para o planejamento financeiro e de vida como um todo. Marquinho, muito obrigado também, cara. É isso, eu que agradeço, Habib, agradeço a você que está acompanhando a gente até aqui e até o próximo BTC Money. Muito bom, muito obrigado você que acompanhou a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. E nos vemos no próximo BTC Money. Semana que vem, a gente se vê lá. Um grande abraço. Tchau, tchau.